A seleção brasileira. O que você acha a respeito sobre a seleção brasileira? Qual seleção brasileira é a mais marcante, na tua opinião? O que você está achando do comando do Carlo Ancelotti, o novo treinador da seleção brasileira? Bom, como todos já sabem, a seleção brasileira é a maior seleção do mundo, a maior campeã da Copa do Mundo também, sendo uma das mais referenciadas e elogiadas por todo mundo e que chega a dar até mesmo medo em alguns adversários por ser uma das gigantes que a gente tem no futebol mundial, sendo tradicionalíssima em Copas Américas ou até mesmo também nas Copas do Mundo. Mas claro, a gente tem que sempre lembrar que todas as seleções possuem defeitos, todas as seleções possuem falhas. E aqui a gente vai falar nesse vídeo a respeito sobre 8 vexames absurdos da seleção brasileira no século XXI. Então esqueça totalmente tudo o que você já ouviu falar sobre a seleção brasileira lá atrás, no século XX, vários momentos decepcionantes, ruins que tivemos naquela época. E eu não vou contar aqui seleções de base e muito menos seleções também das Olimpíadas, tá bom? A gente vai falar sobre a seleção brasileira principal aqui, então eu espero que você possa gostar muito do vídeo. Lembrando que esse vídeo aqui não é para falar mal da seleção brasileira, a gente só apenas vai citar sobre os grandes vexames, mais especificamente 8 vexames absurdos que a seleção brasileira sofreu no século XXI. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, pois eu sou Antônio Dias e você é muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, ao canal de A Todos Curiosos. Vamos falar então do primeiro vexame da seleção brasileira principal. Todos aqui que a gente vai falar são da principal e que inclusive é o mais recente vexame a entrar na lista e que deu toda essa inspiração para poder fazer esse vídeo, que é o jogo contra a Argentina lá no Monumental de Nunes em março de 2025. A seleção brasileira que vinha oscilando muito ali com o Dorival Júnior, tendo diversos problemas em relação ao comando técnico, algumas normas e comportamentos ali dos jogadores nas partidas e tudo mais, e até mesmo fora também, resultou num placar completamente destroçante para a seleção brasileira, que acabou saindo do Monumental de Nunes pelas eliminatórias da Copa do Mundo com um doloroso 4-1. Com a seleção brasileira basicamente não conseguindo ter comando de jogo, não conseguindo ter ações no ataque, defesa completamente horrorosa. Então esse daqui é o mais recente vexame a entrar na lista e que dói nos corações dos brasileiros até hoje, a gente ter sido destroçado da Argentina, que estava sem o Lionel Messi. Imagina se tivesse com o Messi em campo, E que inclusive essa derrota é a pior derrota que o Brasil já sofreu nas eliminatórias no formato atual que a gente tem, e que inclusive gerou a demissão do Dorival Júnior, que hoje atualmente é técnico do Corinthians, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e que deu entrada aí para o Carlo Ancelotti comandar a seleção brasileira. Vamos falar agora a respeito sobre a Copa América de 2011. A Copa América de 2011, que foi na Argentina, se eu estiver errado aqui a produção me corrija, onde a gente teve o Brasil enfrentando nas quartas de final o Paraguai. E num jogo bastante truncado lá e cá, acabou que a seleção brasileira não conseguiu marcar nenhum gol e a decisão foi para os pênaltis. E aí é que está basicamente o vexame. O vexame aqui que eu quero explicar não foi a seleção brasileira não ter marcado no tempo normal, mas sim não ter marcado nos pênaltis. Pois é, o Brasil perdeu nos pênaltis por 2-0, se eu não me engano. Se eu estiver errado aqui também a produção me corrija. Deu de 2-0 nos pênaltis. E acabou aí sendo eliminada nas quartas de final. E que esse é um dos vexames mais potentes que a seleção já teve até então, porque é inacreditável que os caras não estavam com a mira calibrada e acabou simplesmente com o Brasil sendo eliminado na Copa América de 2011 nos pênaltis para o Paraguai, sem mesmo ter feito um gol nos pênaltis. Vamos então a mais um vexame que ocorreu em Copas Américas, dessa vez na Copa América de 2001 na Colômbia, onde o Brasil também nas quartas de final
foi enfrentar a seleção de Honduras, né? O Brasil que já não estava com tantos dos seus principais craques para aquela Copa América, mas que mesmo assim enfrentava a seleção de Honduras com um certo favoritismo, né? Mas eu não sei o que aconteceu em si com a seleção naquele dia e tudo mais, que parece que não se tocaram tanto em relação à seleção de Honduras, que mesmo sendo uma azarã e que poderia ser eliminada a qualquer custo, a seleção de Honduras surpreendeu a seleção brasileira com 2-0, fazendo com que a Canarinha fosse eliminada logo nas quartas de final para uma seleção bem mais fraca e com pouco investimento no futebol. Dando-se aí então, né, mais um vexame totalmente bizarro, né? Esse daqui chega a ser um dos mais bizarros, absurdos que a gente já viu no século XXI. Vamos então agora falar a respeito sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. A gente sabe que a seleção brasileira tem vários vexames em Copas do Mundo, a gente lembra assim de vários e vários deles, mas se for escolher uma nesse século que foi um vexame absurdo demais para a história da seleção brasileira, eu escolhi, né, eu e minha equipe escolhemos, que foi a Copa do Mundo de 2022 nas quartas de final contra a Croácia, que o Brasil estava ali então tentando se encaixar para poder conseguir fazer um gol e tudo mais, foi para a prorrogação, e aí então o Neymar abre 1-0, né, já ali no minuto final do primeiro tempo da prorrogação, mas o Brasil não consegue segurar o placar, e aí vem aquela famosa lenda, né, aquele famoso meme, né, aquela frase que todo brasileiro não se aguenta, que é aos 4 minutos. Faltando 4 minutos para acabar o jogo, o Brasil toma um gol completamente bizarro, né, de um jogador chamado Petkovic da Croácia, vai para os pênaltis e aí o Brasil perde mais uma vez pênaltis por 4-2. E o mais bizonho desse vexame é por causa mesmo desses 4 minutos, né, que o Brasil estava com o placar ali totalmente seguro e tudo mais, mas por causa de um erro tático ali dos jogadores, acabou que infelizmente fomos eliminados logo nas quartas de final para uma seleção que era forte e tudo mais, mas não tinha toda essa base de investimentos que a seleção brasileira tem, né? E além dos jogadores também que não eram tão reverenciados quanto que a gente tem na seleção brasileira. Vamos falar agora, né, de um outro vexame, que esse daqui, se fosse falar a real, é um dos menores, acho que é o menos importante dos vexames aqui, e eu acho que até mesmo é um pouco de sacanagem também falar sobre esse vexame, que foi na Copa das Confederações de 2001, ainda com o Brasil todo modificado e tudo mais, né, não tinha seus principais craques, né, que levaram, por exemplo, ao título de 2002 na Copa do Mundo, e que o Brasil chegava então para a Copa das Confederações, né, com um certo otimismo, né, na busca de um pódio, mas que nem pódio isso aconteceu. Primeiramente, nas semifinais foi eliminado pela França, que até então era a atual campeã do mundo. E aí então que veio o vexame, que foi contra a Austrália no terceiro lugar, na disputa de terceiro lugar, onde o Brasil toma um gol completamente vergonhoso no final do jogo, né, já basicamente ali nos últimos minutos, e perde a medalha de terceiro colocado. Claro, o Brasil não era o mesmo e tudo mais, ainda mais que o time estava todo desanimado, depois de ter perdido para a França mais uma vez, né, com o mesmo roteiro, enfim, mas não deixa de ser um vexame totalmente maluco, ainda por cima perder para uma seleção muito molhada, né, muito molhada, como a seleção da Austrália, né, por favor. Vamos lá, né, para esse vexame aqui, né, o nosso sexto vexame, que é uma partida que ocorreu num amistoso em junho de 2023 contra a seleção de Senegal. O Brasil, né, que depois da Copa do Mundo de 2022 tinha então colocado o time de base da competição para jogar alguns dos amistosos, né, antes das eliminatórias, mas acabou que contra a seleção de Senegal foi um atropelamento e a maior derrota da seleção brasileira para uma seleção da África. Não é zoeira, amigos. A maior derrota da seleção brasileira para uma seleção
africana na história. Foi um caos gigantesco, né, na defesa do Brasil, com a seleção não tendo postura, não tendo qualidade em absolutamente nada, e ainda mais por cima perder de uma seleção da África. Eu entendo sim que as seleções da África atualmente até que são muito boas, algumas delas estão crescendo bastante e tudo mais, mas para o Brasil ter perdido, né, e ainda mais com 4 gols de Senegal, é uma completa loucura, né? Assim, é um dos vexames, mesmo sendo um amistoso, é um dos vexames mais impotentes que a seleção poderia ter num momento ainda por cima que a gente estava vindo de uma decepção numa Copa do Mundo. Nosso penúltimo vexame aqui no século XXI, que é para falar sobre a queda do Brasil na fase de grupos na Copa América de 2016. Para começar então esse vexame, primeiramente que o Brasil, claro, caiu num grupo extremamente fraco, né? Um grupo fraco que dava para passar ali, mesmo sendo o primeiro ou segundo colocado e tudo mais. E segundo, na partida decisiva, que era contra o Peru, o Brasil só precisava empatar o jogo. Tudo bem que o Peru faz um gol ali com um gol de mão e tudo mais, muitos brasileiros reclamam disso até hoje, mas, né, como naquela época não tinha VAR, acabou que o gol do Peru foi validado, e com isso a seleção brasileira, de uma forma totalmente louca, caiu na fase de grupos de uma Copa América. Se fosse numa Copa do Mundo, tudo bem, até que não teria desculpa. Mas agora, numa Copa América, em que, em teoria, o nível das seleções sul-americanas é bem mais fraco do que o Brasil, exceto ali a Argentina, o Uruguai e outras seleções assim mais fortes, né? Não tem o mínimo de sentido, não tem o mínimo de explicação, e que inclusive gerou a demissão depois do Dunga da seleção brasileira para a entrada do Tite. E agora o vexame que ficou para o final, acho que todo mundo já deve saber aqui, eu já estou até cansado de falar sobre isso, eu já fiz até vídeo, uma produção inédita falando a respeito sobre isso, que é o 7-1. Quando você fala de placares que marcaram a história, só existe um que você vai lembrar na vida. Só tem um que você vai lembrar, apenas. Que é justamente o 7-1. Cara, não existe outro placar que não seja mais assombroso e mais marcante que não seja o 7-1. Aquele momento ali da seleção brasileira e tudo mais, totalmente destroçada, soberba no comando do Felipão, cara, era uma das coisas visíveis. Eu não sei como que o brasileiro não percebeu isso durante a Copa do Mundo, o desastre que estava vindo por aí, tá? O Brasil passando um sofrimento gigantesco nas oitavas de final, nas quartas de final também. Na semifinal já era óbvio, né? Diante de uma Alemanha que era muito forte, né? Que tinha vários jogadores sensacionais, né? Com um ataque muito estrelado também da Alemanha, e com o Brasil totalmente perdido em diversas ações, né? Assim, uma postura que não dava nem mesmo para dar uma explicação sequer. A gente acaba então com o quê? Com um 7-1, que, vou dizer a real, não é só o maior vexame desse século não, tá? É o maior vexame da história da seleção brasileira. E provavelmente não existirá outro vexame maior desse para a seleção canarinha. Não existe. E não vai existir também. A gente espera que o que acontecer daqui para frente não se repita mais, e que a seleção tenha aprendido, mesmo já tendo se passado 10 anos que essa porcaria de placar aconteceu numa Copa do Mundo sediada aqui mesmo no Brasil. Então eu espero que você tenha gostado muito do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito. Veja os nossos outros vídeos que a gente produziu por aqui. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um beijo de arranho a todos vocês e até mais.